Podemos ter uma base referente às relações sociais no bandeirantismo quando pensamos nas ações dos bandeirantes perante um determinado povo, que nesse contexto são os jesuítas. Tal povo sofre vários ataques às suas reduções jesuítas, já que para os paulistas essa era a via mais fácil de enriquecimento. Então vemos que eles cometiam ações mais invasivas para conseguir o que queriam, que nesse caso eram os índios adestrados na agricultura e nos trabalhos manuais. Quando formamos uma estrutura social do bandeirantismo, temos bandeirantes, escravos, que seriam os índios, e jesuítas. Dentre tais figuras, denominamos os bandeirantes como sendo a classe superior, os escravos a classe dominada e os jesuítas que sofreram ataques principalmente por possuírem escravos adestrados e bem preparados para o trabalho. A desigualdade social pode ser marcada pela forte opressão sofrida pelos escravos e jesuítas. Como a obra de Benedito Frezia e Eduardo Ornaet, essa teatina dono menciona em sua adaptação. Os bandeirantes se aproveitavam de certa forma dos indígenas para que eles fossem seus escravos e guias. Por exemplo, um índio era obrigado a direcionar os bandeirantes num trajeto e sem direito algum sobre nada. Em tal exemplo, podemos perceber essa superioridade por parte dos bandeirantes perante os escravos, tendo em vista uma desigualdade social. O mito, heróis ou vilões, seria uma dúvida geral perante os bandeirantes. Até então não se sabe ao certo se eram pessoas simples, com vestimentas simples que procuravam ajudar os outros, heróis, ou pessoas cuja vestimenta seria mais trabalhada como botas, roupas de couro e objetos mais elaborados, sendo então pessoas que escravizavam índios, matavam crianças e violentavam mulheres, vilões. A visão positivista de Conde diz basicamente sobre o conhecimento científico. Ele apenas acreditava em uma teoria só se ela fosse correta ou comprovada através de métodos científicos válidos. Conde e Durkheim são pensadores positivistas. Ambos acreditam que a sociedade possa ser analisada da mesma forma que os fenômenos da natureza. A sociologia tem assim como tarefa o esclarecimento de acontecimentos sociais, constantes e recorrentes. O papel fundamental da sociologia seria o de explicar a da sociedade para manter a ordem vigente. Os pensadores passam a acreditar que só existe uma versão do bandeirantismo, com apenas uma visão, aquela que deve ser comprovada. De acordo com a ideologia de Marx, as classes sociais surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção. Em Weber, as classes constituem uma forma de estratificação social, em que a diferenciação é feita a partir do agrupamento de indivíduos que apresentam características similares, como por exemplo negros, brancos, católicos, protestantes, homem, mulher, pobres, ricos e etc. Durkheim compara a sociedade a um corpo humano, onde o Estado teria a função do cérebro, o qual elaboraria representações coletivas que aperfeiçoem a solidariedade. Para ele, todas as partes do corpo social teriam uma função, e não existiria hierarquias entre as diferentes partes, acarretando em uma sociedade harmônica. Para Durkheim, até o crime é considerado normal, pois não há sociedade onde ele não exista, até porque o delito, segundo Durkheim, tem uma função social, que é a função de manter e gerar uma coesão social. Normas é um fenômeno social que só existe em comum acordo entre os indivíduos de um determinado grupo. Sem elas seria impossível vivermos em sociedade. Ao longo do tempo, o ser humano passou a viver em grupo. Foi necessário criar normas para que a convivência fosse possível. Essas normas são de acordo entre os indivíduos e aceitas pelos demais. Ao nascermos, muitas das normas já estão postas e outras são construídas socialmente com ou sem nossa participação direta. Geralmente, as normas sociais têm o objetivo de melhorar a convivência social e, consequentemente, a coesão entre os indivíduos do grupo. Indivíduo é uma pessoa livre, autônoma e consciente do seu status e do seu papel. Ela se integra naturalmente num corpo social, onde busca realizar a consciência dos seus direitos e também de seus deveres. Para Durkheim, o modo como o homem age está sempre condicionado pela sociedade. Logo, a sociedade é que explica o indivíduo. Na sua visão, o homem é um ser coletivo. Para Weber, não existe oposição entre indivíduo e sociedade. As normas sociais só se tornam concretas quando manifestam em cada indivíduo sob forma de motivação. Cada sujeito age levado por um motivo que é dado pela tradição, por interesses racionais ou pela emotividade. Weber concebeu a pessoa humana como um ser capaz de agir e que não é passivo frente às forças da natureza. Marx compreende o homem como ser sensível
e aquele compreende a história da filosofia como manifestação do espírito absoluto, que acontece na própria história, e cuja consciência do mesmo se dá no homem. A correspondência existente entre o homem e o mundo e a figura do filósofo na concepção platônica. O homem, como projeta de si, tendo um corpo como um entrave para e na existência segundo Platão. O conceito fato social está ligado necessariamente ao elemento cultura. Tornou-se necessário definir uma categoria para classificar o que deveria ou não ser estudado por esta ciência. A partir dessa necessidade, Durkheim criou o conceito denominado fatos sociais, o que utilizaria para classificar esses fenômenos. Para Durkheim, se enquadraria em fato social o fenômeno dotado de 3 regras. Geral, é uma regra todos devem seguir. Exterior, e depende das consciências individuais, imposição, e coercitivo, punição. Esta palavra teve diferentes definições. Neste século, a cultura é um sistema simbólico, organizadora da vida social e que tem conhecimentos, crenças, artes, leis, etc. Então, a partir dessa época, é considerado que cada sociedade possui uma cultura própria. Em sociologia, a cultura é própria a um grupo social e depende da socialização. As instâncias de socialização, família, escola, amigos, têm um papel determinante. Podemos definir a cultura em 2 dimensões, o lado universal, exterior ao indivíduo, a cultura explícita da sua sociedade, e o lado da cultura adquirida, transmitida, as mentalidades transmitidas e interiorizadas. A mercantilização influenciou muito a urbanização, o comércio atual. A distribuição urbana tem muito a ver com isso, distribuição de riquezas, rendas geradas nas produções. Nomes de ruas hoje, no centro da cidade de São Paulo, se deram por conta de comércios ou qualquer outra propriedade que já esteve ali e teve sua produção gerada. Porém, hoje não se tem mais e ficou como fonte um marco histórico. Um exemplo disso é a rua Ladeira Porto Geral, que situa-se na 25 de março. Gerou esse nome por conta de já ter antigamente um porto ali, um comércio que era muito importante e foi muito contribuinte também. Esses aspectos são muito importantes, pois contribuíram diretamente e indiretamente para o crescimento urbano da cidade, o espaço e tudo mais. Os rios, que é o principal assunto no documentário Entre Rios, foram muito importantes na economia. Eles foram a forma de transporte para os comércios, os portos que tinham, as mercadorias que chegavam e, claro, também para o saneamento básico da população, as necessidades básicas. A história dos bandeirantes se entrelaça diante de tudo isso, pois foram a partir desse movimento que se deram ao nome de bandeirantismo, que tudo surgiu. Sobre os elementos culturais no âmbito etnográfico, em sociologia, compreende-se como um conjunto de pessoas que convivem de forma organizada e interagem entre si. A sociedade é uma união dos seres humanos que seguem os mesmos padrões de vida, professam o mesmo valor e obedecem à mesma lei, isto é, vivem a mesma cultura. O ideal do convívio social é a busca de manutenção da ordem e do bem comum, as preocupações direcionadas a um objetivo comum ou bem comum, que consiste na valorização do todo e não de todas as pessoas singulares, aparecem como uma de suas características fundamentais. O processo de socialização é a aquisição de maneiras de agir, pensar e sentir próprias do grupo, de sociedade ou de civilização em que o indivíduo vive. Analise sua forma de falar, vestir, o que costuma comer, os tipos de música que gosta de ouvir, tudo isso é reflexo do ambiente e da sociedade em que você vive. Santana de Parnaíba é uma cidade histórica por onde passaram os bandeirantes e também onde são preservadas as características do núcleo bandeirista. Tornou-se Patrimônio Histórico Nacional em 1979. Em meio ao patrimônio histórico fica a casa onde viveu o bandeirante em Anguera, construída em 1600, sendo a segunda casa rural mais antiga do estado, mantida em seu estilo original e onde atualmente funciona o Museu Histórico. O Centro Histórico de Santana de Parnaíba compõe-se de 209 edificações, geralmente casas térreas e sobrados construídos no alinhamento da rua, com beirais projetando-se sobre o calçamento dos séculos 17, 18 e 19.
Referente ao meio biótico dessa região, temos em vista o período da glaciação ocorrente há aproximadamente 12 milhões de anos, onde derretiam-se as geleiras e ocasionalmente provocando a morte de espécies marinhas, como por exemplo os peixes. Após anos no Parque Varvito, temos fósseis desse período, já desgastados, porém deixados como grande fundo histórica da cidade de Itu. Salto é o alto do rio Tietê. Lá está concentrado o rio de planície ou cachoeira do Tietê, onde a água tem mais força e onde acontece a purificação da mesma. O batólito é um grande corpo plutônico intrusivo com área florante. A composição do batólito é frequentemente granitoide. Conforme a profundidade de intrusão, eles podem ser raso, de profundidade média ou profundo. Eles são formados por uma rocha magmática e mostram como era a vegetação e o Parque do Varvito. A rocha é sedimentar da quarta glaciação. A geleira ia derretendo no verão e congelando no inverno. Desse jeito ia juntando sedimentos e matando os animais que viviam por ali. Assim, a rocha se formou e junto a ela fósseis ficaram. As rochas têm cores claras para representar o inverno e a escura representam o verão. E as linhas presentes na rocha significam quantos anos as rochas têm. Porto Feliz é a terra das monções, que eram utilizadas para as expedições para conquistar territórios usando o Tietê como rota. Pirapora do Bom Jesus é um município da região metropolitana de São Paulo. Lá é uma das cidades por onde o rio Tietê passa com uma condição precária. Essa cidade é muito conhecida por conta das romarias e eventos religiosos. Milhares de fiéis participam da Semana Santa da tradicional Romaria Pirapora do Bom Jesus. O ato, considerado de fé e determinação, reúne pessoas de todas as cidades que saem de suas casas e peregrinam até o município. Seja a cavalo, de bicicleta ou a pé, os romeiros prosseguem até seu objetivo, que geralmente é pagar promessa em agradecimento a uma graça alcançada.